todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Foco na Gente. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Pauline, que ela é Key Account do Latam do LinkedIn. Pauline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nívia. Obrigada pela oportunidade, convite. Muito feliz em estar aqui. O prazer é todo nosso. O LinkedIn é uma ferramenta que usamos diariamente aqui na Adecco, né? Então, conversar com alguém que é especialista, que está dentro dessa marca, é sempre muito enriquecedor. Então, muito obrigada por aceitar o convite. A você, obrigada. Pauline, começando já com uma pergunta de praxe, né? Hoje em dia o LinkedIn ele é utilizado por muita gente, mas para quem ainda não conhece o LinkedIn, o que é o LinkedIn? Perfeito. Bom, o LinkedIn é muito mais do que um centro de currículos, né? Sim. Que é a ideia que a gente tem às vezes. É muito mais do que isso. É a maior rede profissional do mundo. Hoje tem mais de 1 bilhão de membros no LinkedIn, exato. Na América Latina, são mais de 177 milhões de usuários. E no Brasil, já que a gente está gravando para o Brasil, é o terceiro maior mercado em termos de usuários. Logo depois, Estados Unidos, Índia, com 80 milhões de membros. Então, todo esse ecossistema, né, permite às empresas, qual que seja o porte dessas empresas, aproveitarem esse Big Data, sim, junto com a inteligência artificial do LinkedIn, que o LinkedIn tem cada vez mais inteligência artificial embutido, e um ecossistema de soluções corporativas para ajudar as empresas a otimizarem os seus processos. Sejam eles recrutamento, seleção, né, processo de recrutamento e seleção, seja para capacitar, desenvolver os seus colaboradores, seja para impulsionar suas marcas também no LinkedIn, ou gerar novas oportunidades de negócios. Então, até você tinha me perguntado sobre a questão de gerar novos negócios. Sim. Como que as empresas conseguem gerar novos negócios com o LinkedIn. Então, justamente, todo esse ecossistema ajuda as empresas e as equipes de vendas a identificarem empresas de vários portes e também tomadores de decisões, porque no caso tem 70 milhões de tomadores de decisão no LinkedIn e 67 milhões de empresas cadastradas. Então é um universo muito rico em termos de gerar parcerias, sim, aproximar-se de quem pode então querer serviços ou produtos de outras empresas. E além disso, o LinkedIn ele possui um gráfico econômico que é como se fosse a representação digital do mercado do trabalho. Sim. Então esse gráfico econômico ele se compõe ele dá insights em tempo real para as empresas. E dessa forma, os líderes de empresas, o time de vendas, conseguem entender tendências de, por exemplo, que mercado está crescendo mais, que indústria está contratando mais nesse momento no Brasil ou fora. E assim, as empresas e os times de vendas conseguem definir, com base em dados e não em achismo, né, ou subjetividade, onde faz mais sentido priorizar esforços, onde, por exemplo, definir onde vou abrir minha próxima filial, né, no Brasil ou fora, onde faz mais sentido que contas, por exemplo, priorizar na minha carteira, se a pessoa for uma pessoa comercial. Então, muito Big Data interessante para tomar decisões com base em dados e também informações sobre que empresa tem mais potencial, né, de contratar meus serviços, sim, ou meus produtos. Isso, de novo, com base em muita inteligência artificial e saber também com quem falar, né? Sim. Quem toma a decisão das empresas, quem é o CEO de tal empresa, quem influencia. Então, esse conjunto é um repositório gigante de dados, né, e de pessoas. Eu acho muito interessante porque cada vez mais a gente vem trabalhando, até mesmo aqui internamente da Adecco, o LinkedIn exatamente como essa ferramenta estratégica, não só para a gente fazer conexão, tá ali sendo visto e lembrado pelo mercado, mas também para puxar os insights que estão ali dentro. A gente também usa muito os estudos de vocês, né, que são fontes também riquíssimas de dados. E aí eu acho que um ponto interessante é exatamente o quanto o LinkedIn está auxiliando a mudar a forma como a gente faz networking. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, um bom ponto, que de fato a gente sempre lembra no LinkedIn quando a gente pensa em networking, mas acho que o LinkedIn apoia tanto no networking
online quanto também offline, né, presencial, e que são formas de se conectar bem complementares. Com certeza. Então, assim, com relação a conexões, uma curiosidade, no LinkedIn, cada minuto tem mais de 13 mil conexões realizadas no mundo. Nossa. Então, assim, é muito rápido, é o lugar para se conectar, de fato. E ele permite abranger, assim, aumentar a abrangência do alcance de uma pessoa. Então, em vez de ser limitado à sua rede pessoal, Sim. consegue ir buscando, assim, abrir os horizontes, né? Porque a rede é global. Então, tecnicamente, você pode... não tem fronteiras, né? Para encontrar pessoas. Importante também a questão de... Não somente a questão de quantidade de conexões que você consegue, mas a qualidade também. Porque o pessoal que está no LinkedIn, ele está disposto a falar de negócio, de coisas profissionais. Então, ele está engajado Sim. com os assuntos relacionados a negócios e a carreira. O LinkedIn permite que as interações sejam de maior qualidade. Perfeito. Até porque o principal valor do LinkedIn é a experiência dos membros, dos usuários. Então, isso é primordial. Por isso que a ferramenta permite dar alguns ganchos sociais para que, em vez de fazer um contato frio, né, no caso de uma abordagem comercial, aquela venda muito tradicional de bombardear de mensagem, isso, ligações frias, que os tomadores de decisão não querem ser abordados dessa forma. Então, justamente, o LinkedIn dá ganchos sociais como um post, aproveitar, eu vi que você postou sobre isso, vi que você foi promovido, vi que você está se interessando nesse assunto, e ajuda, então, a criar conexões bem relevantes, que criam uma boa experiência para quem recebe a mensagem, e isso aumenta, consequentemente, a taxa de resposta. Então, nesse aspecto é interessante. Também, falando de eventos, que a gente pensa, conexões, leva muito a falar de eventos. Sim. Então, assim, os eventos online, o formato do LinkedIn são as lives, né? Que vocês devem ter ouvido falar, que permitem ter um evento ao vivo. Esse tipo de formato aumentou muito, né? No segundo trimestre deste ano, 2024, aumentou em mais de 15% o número de lives. Nossa, então, pós-pandemia? Exatamente, porque na pandemia estourou. Isso, se tornou um hábito. De forma natural. Mas mesmo depois da pandemia, as pessoas continuam usando esse formato online, apesar de poder voltar a fazer eventos presenciais, se abraçar, sem máscara, mas realmente, por que é interessante? Porque dá mais alcance, né, esse formato digital, então mais alcance, e ao mesmo tempo ele cria muitas interações e engajamento durante o evento. Então, tem um lado personalizado e engajador com a audiência. Por isso, é um formato ainda muito procurado, mas obviamente ele assim, não deixa de tirar a importância fundamental do presencial, né? Com certeza. O evento presencial voltou com tudo, especialmente eu vejo muito aumento de eventos em petit comité, né? Nichado, por indústria, umas 15, 20 pessoas, às vezes para focar numa audiência bem específica. E o LinkedIn acaba sendo até complementar desse tipo de evento, porque é o canal principal para comunicar sobre, né? Então, vai ter aquele evento, tal dia, comunicar para o mercado no LinkedIn, em escala, se for um evento maior, né? Não tão nichado. E depois, até o lugar para fazer a cobertura do evento, né? Com algumas uns vídeos ao vivo. Fotos. Exato, fotos. Ou pós-evento, né? Os takeaways. Então, os lessons learned daquele evento. Então, aí essa complementaridade. Acho que cabe às empresas encontrarem um meio termo e entenderem que tem sinergia entre os formatos online e offline. Não, com certeza, acho que faz super sentido. A gente vê muito até mesmo em eventos, já participei de vários, que o pessoal assim que termina ou que está lá palestrando, assim, aqui está meu LinkedIn, se conecta, manda alguma coisa, até aquela conexão via Bluetooth, eu não sei se ainda é utilizada, mas já participei de vários que utilizavam na época. Sim. E é super legal, porque é até uma forma, como você falou, de utilizar o contexto social, tipo, vi esse post, eu lembrei de você, para manter aquele contato ali que a gente viu uma vez no evento, aquecido e ali junto, principalmente se fizer sinergia quando a gente está falando de parceiros de negócio, mesmo segmento de mercado,
ou um possível cliente, né? Um possível prospect, como a gente falou bastante. Exatamente. E aí, Pauline, você falou bastante como as marcas elas vêm trabalhando a questão do LinkedIn, tanto em eventos como também na trajetória profissional, né? E aí um ponto que a gente sempre trabalha muito aqui na Adecco, até mesmo com os nossos clientes, é o LinkedIn como uma ferramenta para empregabilidade. Como é que você vê o LinkedIn hoje em dia, tanto para a questão de recrutadores quanto candidatos, nesse foco de empregabilidade? Então, realmente, o LinkedIn, ele vem desempenhando um papel muito forte para promover essa questão da empregabilidade. Então, de uma perspectiva de candidato, realmente ele permite que os candidatos tenham como uma vitrine, né? Como se fosse a vitrine para falar, destacar as habilidades, sua experiência, sua marca pessoal. E para fazer isso, realmente, isso fora da sua rede pessoal, né? Sim. De forma global, com muito mais alcance. E uma curiosidade, no LinkedIn, cada minuto tem 7 novas contratações que acontecem. Nossa, que número relevante. Então, por minuto. Então, se você multiplicar por horas, dias, etc., realmente é um canal gigantesca de oportunidade, exatamente. Então, tem um selo muito interessante no LinkedIn que você deve conhecer, talvez do hashtag Open to Work. Sim. Então, esse selo é muito útil para os candidatos, né? No sentido que, se o candidato ativar esse selo, ele consegue duplicar as chances de receber mensagens de recrutadores. Então, consequentemente, aumenta as probabilidades de ser contratado e muito rapidamente. Então, uma dica de usar esse selo quando estiver buscando uma oportunidade. E do lado dos recrutadores, também, bom, o LinkedIn oferece um conjunto de candidatos muito diversos, né? E também ferramentas para alcançá-los mais rapidamente, com mais assertividade e cada vez mais com inteligência artificial da parte da ferramenta, que pode enviar recomendações de candidatos adequados. E também existe um selo específico para os recrutadores, que é hashtag Hiring, que também ajuda a potencializar a visibilidade das vagas publicadas por aquela empresa. Perfeito. E eu acho que o LinkedIn, por ele ter esse viés também social, acaba que a gente tem currículos mais atualizados. Porque a pessoa não vai deixar de postar que foi para um evento, não vai deixar de postar sobre alguma qualificação que ele fez, porque vira quase que segunda natureza, né? Eu tô ali no meu dia a dia acompanhando meus colegas de trabalho, eu vou também postar o que eu fiz e minhas qualificações. Então, acaba sendo uma base super rica para a gente ter noção do que realmente está acontecendo ali na vida do candidato. Não, perfeito, exatamente. Você muda de trabalho, a primeira coisa que faz também é atualizar o LinkedIn, né? Que é sua vitrine. Exatamente. E aí você falou um ponto bastante importante. Muitas pessoas hoje em dia, elas usam o LinkedIn para trabalhar a marca pessoal, né? A gente tem ali o pessoal que é o top voice do LinkedIn, sempre almejando falar e compartilhar os seus insights que eles têm de mercado. E aí, como é que o pessoal vem trabalhando essa estratégia hoje em dia, da marca pessoal dentro da ferramenta? Não, perfeito. A marca pessoal, profissional, tem cada vez mais relevância. E é o lugar, né, o LinkedIn, para criar essa marca mais robusta. Muito importante, tanto se você for buscar uma nova oportunidade de trabalho, ou se você quiser, como você comentou, ser top voice, ser visto como uma referência ou um líder de opinião. Então, em ambos os casos, é importantíssimo ter uma marca pessoal bem robusta. Então, assim, tem algumas dicas, né? Eu posso passar algumas dicas bem simples. Com certeza, serão muito bem-vindas. Anotem aí, basicamente, umas 6 dicas práticas. Primeiro, bom, parece óbvio, mas ter um perfil completo e atualizado, né? Então, o que isso significa concretamente? Ter uma foto de perfil bem atualizada, bem profissional também, adequada com a imagem que você queira passar para o mercado. Um banner, que isso parece um detalhe, mas é importante, um banner que é essa imagem de fundo, que pode também apoiar essa imagem que você quer passar. Ou pode ter até o banner que sua empresa está te pedindo para você colocar para padronizar a marca corporativa. Então, isso também o título, né? Que a gente pensa o cargo, mas o que é mais importante é aquele título que vem debaixo do cargo, que é com relação a que proposta de valor você tem para o mercado, o que você agrega de valor. Então, isso é interessante também. Um resumo
de você, aquela introdução que você poderia fazer no elevador em 1 minuto, tem 1 minuto para se apresentar. É isso que está nessa parte de resumo. Então, destacar bem nessa parte as habilidades, experiência e, de novo, a proposta de valor. O que você tem para agregar? E tem um recurso interessante nessa parte de poder se apresentar através de um vídeo. E vídeos têm cada vez mais relevância e engajamento. No mundo tão digital, né? Isso. Todo mundo quer falar ali com vídeo, que é bem mais prático. Isso. Então, eu diria até para quem está querendo se recolocar, é interessante, porque já dá até como que você se porta. Uhum. Então, muito bom também usar esse recurso. Depois, a parte de destacar as competências, né? Porque no corpo do seu perfil. As competências no LinkedIn tem 41 mil tipos de competências cadastradas. Então, é importante investir um pouquinho de tempo para ver, bom, quais são as competências que eu tenho, né, que estão registradas no LinkedIn e acrescentá-las no meu perfil. E logo pedir recomendações. Então, Sim. importante também é o terceiro ponto, recomendações. Pedir recomendações nas competências específicas e até uma recomendação com uma mensagem mais parruda que pode pedir para um colega, um ex-colega. Uhum. Então, recomendação passa bastante credibilidade. Outro ponto também, bom, já que a gente fala de habilidades, competências, o LinkedIn oferece vários tipos de cursos, né? O LinkedIn Learning. Então, tem mais de 23 mil tipos de cursos. Cada semana tem 50 novos cursos criados. Nossa. Tanto de... bastante, né? A gente, às vezes, nem sabe disso. Com certeza. São habilidades, assim, cursos de habilidades interpessoais, né? Ou técnicas. Então, investir um pouco de tempo para aprimorar algumas habilidades, aprender novas, por exemplo, a AI, que justamente cada vez mais as empresas buscam talentos que conheçam, que saibam trabalhar com inteligência artificial. Então, por que não fazer um curso sobre e depois destacar isso no seu perfil, acrescentar nas habilidades e por que não postar no LinkedIn? Acabo de fazer esse curso, tenho certificado e, de novo, passa mais ainda credibilidade. Com certeza. Não, acho que essas são dicas excelentes. Mais alguma que você gostaria de incluir? Tem duas que podem parecer óbvias de novo, mas que é importante. Bom, interagir com a rede, né? Comentar nos posts dos outros, de pessoas influentes, de pessoas que você queira se aproximar. E também postar, você mesmo compartilhar. Então, repostar, compartilhar dicas, tendências, dependendo da sua indústria, do seu trabalho, você sempre tem algo relevante para compartilhar. Então, desmistificar, perder o medo, né? Ir compartilhando é bastante importante para se mostrar ativo e credível. E, por fim, conectar-se, né? Fazer networking, buscar pessoas relevantes, pedir conexão ativamente e seguir grupos também, identificar grupos. Às vezes tem um grupo da sua indústria, de alumni, bom, vários tipos de cursos. Da universidade, seguir, né? E já começar a se conectar com grupos. Isso também passa, de novo, credibilidade. Não, perfeito. Eu acho que a ferramenta ela é muito completa. Você sabendo utilizá-la e todos os recursos que ela proporciona, a gente consegue ver o quão repleta de possibilidades ela é. Sim. E isso é benéfico não apenas para o candidato, mas também para o recrutador. Porque quando a gente chega e tem lá um perfil completinho, nossa, o melhor dos mundos, facilita. Chega um acalento pro coração. Sim. Porque a gente já consegue adiantar até mesmo o processo seletivo, porque é bem mais fácil, a gente já vai mapeando ali perfis com mais assertividade. Então essas dicas são de ouro não só para o candidato que vai estar trabalhando a marca pessoal dele, mas também para as empresas que estão procurando talentos como aquela pessoa. Então acho que essas foram dicas excelentes, Paulinha. Que bom. E aí, falando um pouquinho mais desse viés de empresa, né, como eu trouxe agora nessa questão do recrutamento e seleção. A gente sempre fala aqui no nosso podcast que diversidade e inclusão é uma pauta em alta, né? Sim. Todo mundo está falando mais sobre isso, vem comentando sobre como poderia trabalhar isso dentro da empresa. E aí, para as companhias que estão buscando iniciativas de diversidade e inclusão, como é que o LinkedIn ele pode apoiar nisso? Perfeito. O LinkedIn ele vem fazendo bastante progresso até em ajudar as empresas a promover essa questão da diversidade, especialmente na atração de talentos. Então, tem várias iniciativas, inclusive uma bem interessante, que é um tipo de abordagem que o LinkedIn fomenta e que as ferramentas do LinkedIn ajudam a colocar em prática. Que é o seguinte, de
priorizar uma busca de talentos pela competência, pelas competências, em vez de apenas focar em cargos ou diplomas. Sim. E isso é muito importante, porque no momento que a gente está de contexto de escassez de talentos e essa busca por mais diversidade nas empresas, essa forma de abordagem do recrutamento por competência realmente abre horizontes e abre o leque de alcance de candidatos, porque você busca pela competência. E porque cargos e diplomas podem ser muito limitantes, né? E até excludentes de parte da população. Então, é realmente uma abordagem que está ajudando. Além disso, tem também as ferramentas, como, por exemplo, a divulgação de vagas. Os anúncios de vagas no LinkedIn, eles têm recursos para permitir, ajudar os recrutadores a escrever a descrição da vaga de forma a atrair uma gama muito maior de candidatos, né? Então, a parte de divulgação de vagas e também a busca ativa. Tem vários recursos, como fazer buscas mais com palavra-chave, usando grupos também, marcadores, várias dicas que, então, passamos para os recrutadores. Também os insights do LinkedIn, né? Os insights que a gente comentava no começo, eles ajudam as empresas a ter um benchmark e se comparar com outras empresas do mercado, da indústria, e ver como que elas estão com relação a essa questão da diversidade, e ver onde tem pontos de melhoria, como poderiam, então, definir uma estratégia, desenhar uma estratégia de maior diversidade e inclusão. Então, a parte de insights, interessante. Bom, o próprio, de novo, o LinkedIn Learning, comentei dos cursos, tem uma grande diversidade de cursos sobre como criar, como construir times mais diversos e como engajá-los. Então, isso é muito bom para preparar a liderança, preparar os recrutadores também para saber construir esses times. E, por fim, acho que o LinkedIn como tal, como rede, permite dar espaço para que as empresas possam comunicar sobre os compromissos que elas têm com essas questões. Então, tanto através de posts orgânicos ou através da página de carreira, onde tem espaço para colocar a parte de valores, cultura, sobre a empresa, quem somos, quais são, né, qual é a nossa missão, nossos valores, e depoimentos, ia falar em espanhol, depoimentos de candidatos e clientes e colaboradores sobre como que a empresa realmente vive essa diversidade e inclusão. Não, eu acho incrível essa questão do LinkedIn ele apoiar e dar a possibilidade de a gente buscar candidatos por competências. Porque isso é até um tópico que a gente fala muito aqui dentro da Adecco. No mercado de trabalho que a gente tem muita gente entrando que nunca teve uma experiência formal, que nunca passou por uma formação, né? Como seriam jovens talentos. Ou até mesmo talentos mais velhos que estão querendo reingressar na força de trabalho. E que não necessariamente tem um curso, né? Mas teve tanta prática no mercado que tem aquela habilidade. A gente conseguir fazer esse mapeamento por competência é imprescindível para que a gente consiga preencher algumas posições que são mais difíceis, que são mais desafiadoras, com perfis também mais diversos, já que a gente está tão em busca de ter esses perfis dentro da nossa empresa, né? Exatamente. Então, tem uma ferramenta que está pensando da mesma forma que a gente, eu acho que é uma mão na roda, assim, para que a gente consiga obter os resultados buscados. Isso mesmo. E aí, Pauline, um outro ponto que eu acho que a gente acabou tocando muito sobre o assunto, mas que vale aqui a gente falar um pouco, é sobre a parceria global que a Adecco e o LinkedIn possuem, né? Sim. Não é só aqui no Brasil que a gente utiliza vocês bastante, tanto ferramentas quanto também insights e dicas, mas essa é uma abordagem que a Adecco globalmente tem. Você poderia compartilhar um pouco mais sobre essa relação? Bom, realmente o LinkedIn e a Adecco tem uma relação de vários anos, né? Nem conta mais. E a nível global, como você bem disse. E eu acho que essa relação de longa data e duradoura se deve especialmente porque temos visões e missões muito semelhantes, né? Muito alinhadas e bem complementares. Então, pensando em esse empoderamento dos indivíduos para que eles possam se realizar através do trabalho, conectá-los com oportunidades de trabalho, fomentar essa empregabilidade. Então, são missões, valores que temos em comum e que ajudam, então, que fazem todo sentido
para que a gente tenha cada vez mais, nossa parceria seja cada vez mais robusta. E de forma até como missão mais assim, macro, a questão de criar um mundo de trabalho melhor, né? Sim. Melhor para todos, incluindo todos os integrantes da força de trabalho globalmente, conectando com oportunidades econômicas e de forma sustentável. Então, isso faz com que essa parceria seja tão bem sucedida, sempre tentando melhorar e agregar valor para o mercado, tanto as empresas como os colaboradores. Com certeza, a gente se potencializa, né? Nós somos ali o meio do caminho, digamos assim, né? Entre candidato e empresa, mas aí a gente acaba se potencializando porque, como você falou, a gente tem a missão de construir um futuro do trabalho que funciona para todo mundo. Isso. Então, acho que esse alinhamento de missão e de valores, como você trouxe, é essencial e que bom que a parceria está dando super certo. Sim. Pauline, estamos chegando no fim da nossa conversa, infelizmente. Mas antes de fechar, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para todo convidado. Que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Que quer focar nas suas pessoas. Isso. Bom, acho que liderança é pelo exemplo, né? Sim. Então, acho que mostrando-se sempre disposto a aprender, a melhorar, deixar isso bem claro. Por exemplo, eu falo muito dessa questão de desenvolvimento, de lifelong learning, de sempre ir aprendendo, melhorando como pessoa e profissional. Se os líderes fizerem isso, passa uma mensagem direta para o resto da organização de, então, faz sentido eu também fazer isso. Sim. E dessa forma, todo mundo vai aprendendo, desenvolvendo essas habilidades interpessoais, que são tão importantes, né, hoje em dia, já que a inteligência artificial está vindo com tudo, e realmente até nos ajudando em várias partes técnicas do trabalho. E isso reforça ainda mais a importância das habilidades interpessoais, os soft skills, né? Saber comunicar com empatia, saber adaptar-se sempre, entender as diferenças culturais e dessa forma, sim, aprendendo, todo mundo aprendendo e melhorando sempre e através do exemplo da liderança. Sim. E eu acho que essa seria uma das dicas, né? Que tem muitas outras, mas acho que o aprendizado, a aprendizagem contínua é importante. Essa é uma dica preciosíssima. Independente de onde você está na sua carreira, acho que uma das certezas que nós temos é que o aprendizado dele seguirá acontecendo, né? Porque o mundo do mercado muda, o mundo do trabalho muda muito, o mercado muda, a empresa muda. Sim. Então, você ter essa maleabilidade, buscar sempre pelo aprendizado, eu acho que é uma habilidade essencial. E até para você trabalhar com outras pessoas. Sim. Porque pessoas são variáveis, né? Cada pessoa é única e vai ter ali uma abordagem diferente. Então, você saber interagir com esses diferentes perfis, se preparar até mesmo para interagir com alguns perfis mais difíceis ou diferentes do seu, né? Porque acaba trazendo um grauzinho de dificuldade. Eu acho que é uma dica de ouro para quem está querendo saber focar na sua gente. Perfeito. Pauline, muito obrigada pela conversa. Eu acho que você trouxe insights e dicas preciosíssimas sobre o LinkedIn, tanto para candidatos como para empresas que querem potencializar o uso dessa ferramenta. E realmente a gente reforça aqui o quanto o LinkedIn é um parceiro da Adecco. É muito bom poder contar com a parceria de vocês no dia a dia de trabalho e também em questões mais estratégicas, como esse podcast. Então, muito obrigada por ter topado. A você, Nívia, muito obrigada pelo convite, a oportunidade, a parceria da Adecco com o LinkedIn. E muito feliz pela conversa. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e fique ligado para os próximos episódios que também terão muitas dicas como essas. Obrigada.